Esse cara aí era tão viciado em treino que parecia personagem de mangá de academia. Fez faculdade de nutrição e educação física só pra poder virar professor de fisiculturismo. A primeira vez que ele pisou numa academia foi no exército. Antes disso, o bicho era um puro frango, pescoço fino e braço de miojo. Mas como ele era da linha de frente, acabou pegando gosto pelos treinos. Em pouco tempo virou rato de academia. Enquanto os outros dormiam, ele fazia supino. Quando terminou o serviço militar e voltou pra casa, a mãe dele quase teve um infarto. Não reconheceu o monstrão que apareceu na porta. Mesmo assim, o maluco decidiu fazer faculdade de História. Sim, História. O tanque de guerra foi estudar reis e castelos. A galera do curso até achava que ele era de educação física ou segurança privada, porque o cara parecia um boss de academia. Quanto mais o tempo passava, mais forte ele ficava. Até que chegou o dia da formatura. Depois de anos sem beber pra não ferrar os músculos, ele resolveu sair com os amigos e encheu a cara de cachaça. Voltou pra casa chapado, abriu a geladeira e meteu um frangão no micro-ondas. E do nada, decidiu abrir o YouTube pra ver vídeo de história sobre a Era Joseon. O vídeo contava sobre a morte prematura do rei da época. Mas ele, com seu raciocínio maromba histórico, nem falou. Esse rei morreu porque não fazia supino, pô. Se tivesse treinado, tava vivo até hoje. Completamente doidão. Começou a viajar. E se eu tivesse vivido naquela era? Ia botar todo mundo pra malhar. Aí pronto, apagou. No dia seguinte, ele acorda com um galo cantando no ouvido e uma dor de cabeça desgraçada. Levanta e percebe que os móveis são todos de madeira velha. Portas de correr estilo antigo, nada de Wi-Fi, nada de Way. Olha em volta e solta um berro digno de protagonista de Isekai. Um guarda do lado de fora fala: "Príncipe, acorde logo!" E aí vem o choque. Ele corre pro espelho, ou melhor, pra superfície polida, e vê que virou um frango mirrado. O maior desespero dele não é nem estar em outro corpo, é ter perdido o shape de anos de treino. Sai do quarto e pergunta pro guarda: "Qual é meu nome?" "Yu, Alteza." "E o nome do meu pai?" "Edo, o quarto rei de Joseon." Foi aí que caiu a ficha. O ex-marombeiro reencarnou como o grande príncipe Suyang, herdeiro do trono da Era Joseon. E agora, ele tá preso no passado, frango e sem academia. Depois de ter certeza de que realmente estava na Era Joseon, o Suyang foi chamado para comparecer diante do rei, ou melhor, do pai dele. E aí, meu amigo, o marombeiro, que agora é príncipe, ficou nervoso igual calouro em frente à banca de TCC. Afinal, ia encarar cara a cara uma figura histórica que os coreanos veneram até hoje. Mas quando chegou na sala real, foi quase um anticlímax. O temido rei era só um gordinho suando mais que tampa de marmita, com dificuldade até para falar e bufando a cada respiração. E olha que tava frio. Suyang ficou meio decepcionado. O homem que ele estudou tanto parecia um tiozão sedentário. O rei então ordena que ele vá até a biblioteca reescrever os livros com letras maiores, porque o irmão tinha escrito tudo pequeno demais. Suyang aceita, até porque não quer levantar suspeita. Chegando lá, pede pro funcionário trazer os livros e percebe que as letras estão perfeitamente legíveis. Aí ele faz um exame visual mental do rei e conclui: rosto inchado, excesso de peso, visão ruim, diabetes. Na história original, o rei morreria pouco tempo depois disso, e quem assumiria seria seu irmão mais velho, aquele que ia ferrar o país todo. Falando nele, o irmão aparece na biblioteca dizendo que quer revisar os livros antes de entregarem pro rei. Suyang comenta que o pai reclamou da letra pequena e o irmão responde: também percebeu que a visão dele tá ruim? Isso começou há 1 ano. Ele ainda comenta que Suyang tá com um comportamento diferente, menos arrogante que antes. Na hora, o ex-marombeiro quase sua frio. Pensa que entregou o disfarce sem querer. Mas o irmão vai embora e o Suyang relaxa, ou tenta. O pescoço dele trava por causa da tensão e ele começa a fazer alongamentos no pescoço e ombros. Os funcionários olham para aquilo como se ele estivesse invocando um espírito. Um deles fala: "Alteza, se está com dor no pescoço, basta massagear. Não há por que mexer o corpo assim." Foi aí que caiu a ficha. Ninguém daquela época conhece alongamento ou noções básicas de anatomia. Então ele ensina os movimentos pros caras. Em poucos minutos, todo mundo tá ali girando o pescoço e levantando os ombros. E os trabalhadores ficam impressionados que a dor realmente passa. Em pouco tempo, os alongamentos do príncipe viram fofoca da biblioteca inteira e até recebem um nome pomposo. Alguns dias depois, Suyang tá caçando ervas, óleos e gergelim nos estoques reais. Um vassalo curioso pergunta pra que ele quer isso tudo. O príncipe lembra da história original. Ele morreria de uma doença de pele. Então decide tentar inventar um tratamento com o conhecimento moderno que tem. Enquanto ele tá ali misturando ingredientes, aparece a esposa dele, uma mulher com cara de quem acha que tudo tem que seguir a tradição. Ela cruza os braços e diz com aquela voz de deboche real: "Alteza, por que está perdendo tempo com essas coisas inúteis?" Mal sabe ela que o marido tá prestes a revolucionar a medicina de alongamento e skincare da Era Joseon.
O marombeiro quase surtou quando descobriu que tinha uma esposa naquela época. A reação dele foi digna de alguém que acabou de achar um supino enferrujado na academia nova. Com a mulher olhando desconfiada, ele inventa uma desculpa rapidinha. Tô só fazendo uns testes pra criar um negócio que lave bem o corpo e as roupas. Porque, convenhamos, a primeira necessidade básica de um marombeiro é um bom sabonete. Treinar sem higiene é pedir pra criar colônia de fungo no pé. E naquela era, os pesos que ele mandou fazer deviam estar mais contaminados que banheiro de rodoviária. Ainda bem que ele tinha experiência de guerra, ou melhor, de academia. Lembrou de uma vovó sabida que ensinou ele a fazer sabão artesanal. Azeite, cinza de palha queimada e um cheirinho. Jogou tudo na panela, mexeu igual pré-treino e botou pra ferver. A esposa só ouviu a história pela metade. Deu um olhar tipo, veremos se é verdade, e saiu batendo o pé. O clima conjugal, um gelo. Mais tarde, ele testa a mistura. Quando o sabão ficou pronto, foi direto pro banho. E funcionou. Limpou bem até demais. Só que o cheiro era de óleo de gergelim vencido. Mas pelo menos ele não ia mais feder igual soldado depois de marcha de 30 quilômetros. Agora vinha a parte difícil, fazer o rei malhar. Ninguém conseguia convencer o pai dele a fazer exercício. E discutir com o coroa era igual debater com coach de pirâmide. Não adianta argumento fraco. Além disso, com aquele corpinho franguinho que herdou, não inspirava ninguém a levantar nenhum graveto. Então ele teve uma ideia de gênio: transformar musculação em ciência. Escrever livros sobre isso, estudar o corpo, registrar cada exercício. Mas antes, precisava virar monstro de novo. E cara, que genética! Mesmo frango, o corpo do príncipe tinha resistência absurda. Fazia 80 flexões fácil, calistenia de nível avançado e posições que muito rato de academia sonharia em fazer. Devia ser a herança guerreira da família. Quando os halteres de ferro que ele mandou fazer ficaram prontos, os vendedores ficaram com cara de tacho. Mas por que o príncipe quer tanto ferro assim? Pensaram. Ele tinha torrado mais grana que um samurai inteiro só pra puxar ferro, mas valeu a pena. Começou a treinar pesado e já dava pra ver que o shape ia voltar. Enquanto isso, na ala feminina do palácio, a empregada fofoca pra esposa: seu marido não liga mais pra você. Antes só pensava em caçar, agora vive com essas invenções estranhas. Mas a esposa, em vez de entrar na onda, só manda ela calar a boca e diz que quer ficar sozinha. Vai tomar banho e decide testar aquele sabão doido do marido. Quando passa no corpo, vê espuma e bolhas na água, algo que nunca tinha visto na vida. O marombeiro estava cada vez mais empolgado. Depois de puxar ferro e recuperar o shape, a mulher veio dizer que o sabão funcionou. Só que o cheiro de óleo de gergelim era forte demais. Ela sugeriu óleo de camélia, mais barato e menos cheiroso. Ele quase chorou de alegria. Era a melhoria que faltava. Com o corpo voltando aos eixos, ele partiu para o plano científico. Foi ao vilarejo agradecer um caçador que o ajudava e propôs dar mantimentos quinzenais. Em troca, só queria uma coisa: a altura e o peso das crianças da casa a cada 15 dias. Parece meio estranho, mas era método. Ele queria testar em famílias diferentes, dietas ricas em carboidrato versus ricas em proteína e medir o crescimento. A prova concreta convenceria o pai, o rei, a adotar exercícios se os dados mostrassem melhora real. Logo foi ao ferreiro encomendar anilhas, barras e um protótipo de pistola, parte das invenções que queria tentar. Nem ele sabia se ia funcionar. Em casa, usou o olhar de quem viveu em academia para analisar o guarda real. O sujeito tinha ossos densos e músculos naturais. Perfeita cobaia. O guarda seria seu primeiro aluno. No dia seguinte foi encontrar o irmão. Ele notou: o marombeiro emagreceu, os ombros alargaram. O projeto exposto era o sabonete. O irmão testou, lavou roupas e aprovou, mas alertou que óleo de camélia ainda era caro. A esposa do marombeiro sugeriu diluir com óleos mais baratos na fervura. Assim, poderiam distribuir amostras grátis primeiro e depois vender o produto. Plano de marketing simples e genial. E o irmão, com jeitinho político, toparia coordenar. Enquanto isso, no ferreiro chegaram caras perguntando sobre as encomendas. O chefe dos ferreiros cochichou com um comparsa: destrói tudo do sujeito ou estamos ferrados. Alerta sombrio. Alguém quer sabotar os planos do marombeiro. Quem será? A política e a inveja já começaram a aparecer. Na cidade só se falava de uma coisa: o sabonete do marombeiro. Todo mundo comprando, elogiando, virou sensação. Enquanto isso, ele já estava virando monstro. Barras e anilhas prontas, treinando feito doido. No shape estilo Ramon Dino 2022, puxava 45 kg de cada lado no supino. Os equipamentos eram rústicos, tipo academia de bairro, mas melhor que nada. E com a genética da família, o progresso veio rápido. Até obrigou o segurança a treinar. O cara resistiu, mas cedeu. A esposa e a amiga fofoqueira não cansavam de elogiar. Tá gigante! O projeto social do príncipe crescia. Doações, aulas, gente aprendendo a treinar e a cidade adorando o sabão milagroso. Mas nem todo mundo gostou. De repente houve barulho no portão. Samurais invadiram a casa. Os mesmos que tinham ameaçado os ferreiros. A princesa já foi na defensiva. Que absurdo invadir a casa do príncipe. Um samurai mandou-a calar a boca e foi avançar. Até o marombeiro surgir segurando a barra como se fosse um graveto e empurrar o agressor com um só gesto. O chefe dos samurais veio com acusações. O príncipe sumiu depois da caçada do ano passado.
passado, agora ajuda pobres, compra ferro como um exército. Isso é conspiração, deve estar organizando rebelião. O marombeiro pediu provas. O samurai, indiferente, disse que ia interrogar todo mundo ligado ao príncipe. O irmão mais velho do príncipe apareceu. O chefe trancou os portões, dizendo que é perigoso o príncipe ficar perto de um loucão que organiza a rebelião. O herdeiro, com ombros largos e voz fria, respondeu: meça suas palavras. Se esta acusação for falsa, você vai se arrepender. Tensão no ar. A cidade aplaudia o sabonete e os treinos. A velha guarda já cheirava mudança e não ia aceitar fácil. O príncipe marombeiro decide acabar com as desconfianças de uma vez. Com a barra ainda brilhando de suor, ele olha para o irmão herdeiro e fala com firmeza. Tudo isso tem um propósito. Ele pede para o guarda trazer o livro onde anotou tudo. Exercícios, tipos de treinos e equipamentos que mandou fabricar. O príncipe herdeiro folheia e percebe que nada daquilo tem ligação com armas ou conspiração, e sim com fortalecimento físico. Intrigado, pergunta: por que você decidiu fazer isso? O marombeiro respira fundo e explica: é por causa do pai. A miopia dele tá piorando, o corpo tá pesado e ele não faz exercício nenhum. Eu suspeito que ele esteja com diabetes. Ele come demais. Acumulou muito yang. O herdeiro entende na hora o peso da situação. Vira pros samurais e fala: ele fez tudo isso para ajudar o povo. E o pai? Mas o chefe da investigação, aquele mesmo que não sorri nem em feriado, cruza os braços e fala: eu tô investigando ele há tempos. Aqui tem oficiais de alta patente e até um novato promissor. Não vamos passar pano só porque tem sangue real. O clima pesa. O irmão herdeiro percebe que só palavras não vão adiantar. Então prove, irmão. Mostre a eles. O marombeiro aceita com um sorriso de canto. Se eu não convencer vocês, imagina convencer nosso pai. Ele começa a explicar que todos os equipamentos servem para fortalecer o corpo, melhorar a saúde e preparar as pessoas contra doenças. O chefe de investigação revira os olhos. O homem tá vendo um príncipe que parece o Sebum em versão coreana e ainda não acredita. Então o príncipe herdeiro lança um desafio de força. Vamos resolver isso do jeito mais simples. No ferro, um dos soldados, o mais fortão, se apresenta com orgulho. Eles decidem competir no supino. O marombeiro mostra calmamente a execução do exercício, explicando respiração, pegada e movimento, mas o soldado corta. Tá com medo de perder a alteza? O marombeiro só ergue uma sobrancelha. O soldado pega a barra, faz uma cara de quem tá puxando um caminhão e, com muito esforço, consegue fazer uma única repetição, uma, solitária, e quase se borra no processo. Ele se vira pra zoar o príncipe. Vai chorar antes de tentar, mas quando olha, vê o príncipe fazendo a 10ª repetição como se fosse aquecimento. Os oficiais ficam de queixo caído, os samurais boquiabertos e até o novato larga a prancheta. 10 repetições, com a mesma carga, murmura um soldado incrédulo. O grandalhão ainda tá ali suando e com a cara mais desacreditada do reino. O príncipe marombeiro, com o peitoral ainda estufado do treino, solta: relaxa, irmão, isso aí foi só treino de repetição. Se fosse levante único, eu mandava 104 quilos. O cara trava: 104 quilos. A alma do soldado até saiu do corpo rapidinho pra ver o número lá de cima. O investigador, vendo aquilo, respira fundo e admite a derrota. Tá, dessa vez eu deixo você em paz, príncipe. O irmão do marombeiro também se aproxima, arrependido de ter duvidado. Me desculpa, irmão. Tá tranquilo. Obrigado por me apoiar, responde o marombeiro aliviado. Mais tarde ele encontra a esposa e pede desculpas por não ter contado tudo sobre seu plano de criar um projeto de treinamento corporal. Mas, surpreendentemente, ela segura a mão dele e diz: a verdade, quem devia se desculpar sou eu. Eu devia ter confiado mais em você. O marombeiro tá exausto e acaba caindo nos braços dela. A esposa fica toda coradinha. Claramente não esperava um momento desses. Alto lá! Aqui não! Vamos pro quarto! Corta a cena! Enquanto isso, o chefe da investigação tá sozinho, remoendo os pensamentos. Bom, um ano atrás, eu encontrei esse príncipe numa caçada e pensei que ele era um lunático. Pessoas assim não mudam. Ele pode ter enganado todo mundo agora, mas logo vai mostrar os verdadeiros objetivos. Ele lembra dos papéis que encontrou no quarto do marombeiro, desenhos que pareciam uma arma, algo que ele ainda não entende, mas que o deixa com a pulga atrás da orelha. 3 meses depois, a mulher do marombeiro aparece com um sorrisão. Eu tô grávida! O marombeiro congela. Lembra do amigo da antiga vida que dizia: depois que nasce filho, acabou a academia. Mas diferente de antes, dessa vez ele fica feliz de verdade. A esposa ainda diz que quer treinar com ele, e o marombeiro promete ensinar tudo. Mas ele lembra de algo sombrio. Na história original, a mulher morria após o parto por infecção. Não dessa vez, pensa ele. Então, o marombeiro usa o cérebro de cientista da academia e cria um dispositivo artesanal para separar o álcool das bebidas. Ele enche 80% de um copo com álcool e o outro com água. Como o álcool tem densidade de 0,8, equilibra os copos na balança até ficarem com o mesmo peso. O teste é um sucesso. Pouco tempo depois, o filho nasce. A esposa sobrevive
sobrevive sem infecção, graças ao uso do álcool como desinfetante. O rei convoca uma reunião real. Com um sorriso cansado, elogia o filho. Você criou algo que vai salvar muitas vidas. O uso do álcool será obrigatório em partos e na limpeza de feridas. Mas antes que alguém possa comemorar, o rei leva a mão ao peito, cambaleia e desmaia. O rosto do marombeiro endurece. Ele sabe exatamente do que se trata. A doença está avançando e dessa vez ele não vai ficar parado. O príncipe Maromba pergunta para o irmão mais velho sobre os sintomas do pai. O irmão responde que o rei só reclamou de não conseguir enxergar de longe. O marombeiro logo manda: ele vê neblina ou inseto voando do nada? O irmão nega. E então ele conclui que a diabetes ainda não está em estágio avançado. Em seguida, ele comenta que vai fazer uma apresentação no aniversário da mãe. Vai executar o Big Three: agachamento, supino e levantamento terra, com 375 quilos para chamar a atenção do pai e fazê-lo se interessar por musculação. O irmão mais velho duvida. Nem os guardas imperiais conseguem levantar 200 quilos, mas o marombeiro garante que é sério. Embora admita que hoje só consiga levantar 300 quilos, vai treinar duro até lá. Além disso, o irmão lembra que, para seu livro de musculação ser reconhecido pelo Império, ele precisa estudar os 14 clássicos do reino. Pelas memórias do corpo que ocupa, o antigo dono só leu 5. Então, em 6 meses, ele vai ter que treinar pesado, perder gordura e ler 9 livros. Determinado, ele começa a correr na floresta todo dia. Depois passa horas estudando. Até a dieta muda. Só carne, mingau e repolho sem tempero. A esposa sente pena, coloca um pouquinho de sal na carne, mas logo pede desculpa e manda trocar a refeição para respeitar a disciplina do marido. O tempo passa. Depois de muito treino e leitura, chegam os 6 meses e o grande dia da apresentação. O filho mais novo do rei se exibe a cavalo, enquanto o rei, com a visão cada vez mais embaçada, mal enxerga de longe. O marombeiro respira fundo, esperando a sua vez de brilhar. Chega a hora da apresentação do príncipe marombeiro. Ele começa com um discurso emocionado, agradecendo aos pais por terem lhe dado a vida e dizendo que essa é a forma dele honrar o corpo que recebeu. Logo, alguns caras entram carregando anilhas pesadíssimas e outro traz uma barra de ferro. O rei, confuso, pergunta o que ele pretende fazer com aquilo. O marombeiro tira a capa que cobria seu corpo e, pá, revela um shape digno de Mr. Olímpia. Músculos definidos, veias saltadas e postura de campeão. Ele anuncia que vai começar com o supino. Deita no banco, segura a barra e começa a fazer repetições, explicando calmamente que esse exercício fortalece antebraço, ombros e peito. A mãe dele assiste sem entender direito, meio em choque. Em seguida, ele avisa que vai fazer agachamento, usando a barra nas costas. Explica que o movimento fortalece coxas, glúteos e abdômen, mas agora com mais peso ainda, medido em gyun, uma unidade que pelo jeito significa peso pra caramba. A mãe grita pra ele parar antes que se machuque, mas o marombeiro simplesmente agacha com tudo como se estivesse levantando a Thaís Carla. O rei e a rainha ficam boquiabertos. O rei manda chamar o médico e pergunta se aquilo é humanamente possível. O médico, meio desnorteado, diz que talvez tenha a ver com um estilo de vida saudável. Antes que alguém respire, mais anilhas chegam. Agora é hora do levantamento terra. O irmão mais velho, preocupado com a lombar do marombeiro, entrega uma cinta. Ele coloca, respira fundo e levanta aquele peso colossal com cara de bitelo no mundial, arrancando gritos e olhares de espanto da plateia inteira. Depois de erguer aquele peso absurdo no levantamento terra, as mãos do príncipe marombeiro ficaram cortadas, sangrando como se ele tivesse feito um pacto com a academia. A mãe dele entrou em desespero, correu até o filho e disse tremendo que ele já tinha provado tudo o que precisava. Ela nunca tinha visto tamanha dedicação, e muito menos um corpo daquele nível, muito além dos artistas marciais com o abdômen trincado. O rei, impressionado com a cena, declara diante de todos que dará uma chance ao livro de saúde do príncipe. Como o conteúdo foi um sucesso e criou uma nova forma de cuidar do corpo, ele recebe um novo título, o Grande Príncipe Suyang. Mais tarde, o rei e o príncipe herdeiro conversam sobre o livro, e o rei está encantado. Ele não sabia que Suyang tinha tamanha capacidade de escrita. Mesmo com a ajuda do irmão, o livro estava impecável. O príncipe herdeiro admite que ficou maravilhado várias vezes lendo os testes e resultados. O rei se interessa especialmente na parte em que o marombeiro controlou a quantidade de arroz para adultos e crianças. As crianças, com alimentação balanceada, tiveram mais energia e força, enquanto quem exagerou acumulou gordura, exatamente como a barriga real. No dia seguinte, o marombeiro pergunta ao príncipe herdeiro se o rei aceitou começar os treinos. Ele responde que sim, mas que o pai está ocupado, claramente enrolando. Sabendo que o mais difícil de uma vida saudável é começar, o marombeiro vai até o palácio pessoalmente. Os guardas tentam removê-lo, mas obviamente falham. O homem levanta mais peso que todos juntos. O rei aparece irritado, querendo saber que bagunça é aquela. O marombeiro responde que está ali para incentivar o pai, já que começou
começar é o passo mais importante. O rei insiste que vai fazer quando tiver tempo. Eles ficam nesse embate até o rei perguntar se o filho começou tudo isso porque achou que ele estava doente. O marombeiro responde que sim, percebeu sintomas e é melhor agir antes que piore. O rei consulta o médico, que diz só ter notado sede excessiva e suor em excesso. Sem saída, Su Yang revela que colocou o próprio corpo nas mesmas condições do pai quando iniciou o projeto, provando que mudar é possível. O marombeiro mente pro pai dizendo que comia açúcar puro e mel todo dia e que por isso começou a sentir sintomas de diabetes, sede excessiva, cansaço extremo e visão ruim. Tudo teatro para convencer o rei a treinar. O velho morde a isca e pergunta em quanto tempo vai melhorar, mas também avisa, se for mentira, o príncipe será julgado e exilado. No primeiro dia de treino, o rei é jogado em cima de um cavalo. O marombeiro passa 1 hora corrigindo a postura dele, falando de ativar dorsal como se fosse coach de academia. O rei quase desmonta de cansaço, mas quando pensa que acabou, o marombeiro solta. Isso foi só o aquecimento. Em seguida, coloca o rei para fazer agachamento só com a barra, sem peso, e mesmo assim quase bota o homem para chorar. Na hora do almoço, a mesa real tem só tofu, arroz integral e salada. O rei tenta pedir comida de verdade, mas quem aparece é o próprio marombeiro, dizendo que ele prometeu e não tem volta. São 6 meses de treino e dieta. O rei, cabisbaixo, engole a comida sem gosto. Mais tarde, tentando escrever, o rei mal segura o pincel depois do supino. A barriga ronca, ele pensa em pedir um banquete, mas o marombeiro surge do nada e ele recua, fingindo que ia dormir. 2 semanas depois, os guardas percebem. O ronco ensurdecedor do rei sumiu. O velho sonha em ficar bombado. Mas então, o marombeiro entra numa sala e flagra o segundo em comando dormindo. Ou não, ele fala dormindo sobre estar no ano de 1443 e ter 2 filhos. Parecia que tinha 2 pessoas no corpo dele. Outro viajante do tempo, o príncipe tosse. O homem desperta e tenta disfarçar, percebendo que foi ouvido. O engenheiro mais famoso da época, um ex-criminoso que virou gênio respeitado até nas eras futuras, leva um susto quando o marombeiro aparece com um decreto real. O cara já pensa que deu ruim, mas o príncipe logo explica que é sobre um projeto de treino pro rei. O engenheiro diz que viu a apresentação de musculação e já sabe do que se trata. O marombeiro então mostra o plano. Ele quer um equipamento que permita ao rei correr dentro do palácio. O engenheiro, cheio de tarefas, diz que só conseguiria construir isso em alguns anos. Mas quando o marombeiro menciona que o rei está sofrendo no treino, o homem muda de ideia na hora. Afinal, quem ousaria fazer o rei sofrer? Ele redesenha tudo, melhora o projeto para durar mais tempo e promete entregar em 10 dias. Passados os 10 dias, a primeira esteira real está pronta. O príncipe herdeiro pergunta se foi testada. O marombeiro diz que sim, mas como ninguém tem o mesmo fôlego dele, chama o próprio príncipe para testar. O herdeiro corre, quase desmaia, e o marombeiro ainda emenda uns supinos e agachamentos, ignorando completamente o joelho ruim do coitado. O tempo passa e o rei começa a correr sem reclamar. No início, ele mal aguentava 15 minutos. Agora faz 1 hora de corrida sem nem bufar. O engenheiro observa tudo de perto, ajustando detalhes. O marombeiro, vendo isso, confirma. É o mesmo cara lendário dos livros de história. 3 meses depois, o palácio inteiro comenta sobre o rei magro e forte. O médico aparece preocupado, dizendo que a diabetes pode ter piorado, já que ele perdeu muita gordura. Mas o príncipe rebate, dizendo que também está treinando e emagreceu. Nesse momento, o rei entra na sala, todo no shape, peito estufado, e quando o rei aparece no salão todo no shape, tanquinho brilhando mais que coroa, todo mundo fica em choque. Os ministros que viviam falando mal dele saem de fininho, rabinho entre as pernas. O príncipe herdeiro avisa o marombeiro que estão querendo fazer motim, dizendo que a musculação vai piorar a diabetes do rei. Mas ele só dá de ombros. Confia no processo, confia no pump. Chega o inverno e o líder de investigação aparece dizendo que quer ajudar nos assuntos políticos, já que o rei passa mais tempo na academia do que no trono. O marombeiro agradece, fingindo tranquilidade, mas já percebe que vem treta. No salão de inspeção, onde rolam denúncias e investigações, começa a pressão. O rei devia largar os pesos e focar no governo. O líder fala que os princípios do palácio estão mudando. O rei, bolado, retruca. Tá me aconselhando ou me desafiando? Ele então anuncia que vai participar do treinamento militar desse ano. A corte entra em pânico. Majestade, é perigoso. Atirar flecha montado é difícil até para os soldados. Mas o rei diz que não tá nem aí e que todos devem, no mínimo, fazer metade do que ele fizer. Chega o grande dia. O rei surge a cavalo com uma agilidade que ninguém imaginava. Ano passado ele apareceu de carroça só dando ordens. Agora parece um
protagonista de shonen no arco final. O príncipe herdeiro o acompanha e elogia o desempenho, dizendo que até vai participar da caçada. A visão do rei tá tão boa que ele enxerga as presas de longe e já pede arco e flecha para começar a brincadeira. Enquanto isso, o líder de investigação observa o marombeiro com um olhar sombrio. Ele lembra do príncipe no ano passado e avisa num tom de ameaça: treinamento militar é preparação para a guerra, e na guerra tudo pode acontecer. O chefe de investigação mira uma flecha no príncipe Maromba, mas antes que faça qualquer coisa, lá embaixo, o rei comemora sua primeira caçada. Ele conseguiu abater um javali sozinho. Na empolgação, escorrega ao descer do cavalo. Mas quem liga? O homem tá feliz da vida, parecendo até um adolescente bombado no primeiro treino. Ver o rei tão saudável e animado mexe com o chefe de investigação. Ele baixa a flecha e decide não fazer nada. Afinal, o marombeiro nem percebeu que estava sendo visado. Lá de baixo, o rei grita orgulhoso que a partir de agora, o método de treinamento do marombeiro vai ser obrigatório para todos os soldados e que eles vão ter que dominar tudinho. 3 dias depois, o engenheiro chega com uma nova máquina de polia para o marombeiro treinar. O príncipe vê aquilo e já pula na máquina como criança em brinquedo novo, fazendo um treino monstro de costas. O engenheiro curioso tenta também e quase perde o braço no processo. No fundo, ele até ri, imaginando o rei suando com aquilo. Claramente não é o maior fã do velhote. O marombeiro pergunta sobre a máquina de pernas, e o engenheiro diz que consegue fazer rapidinho. O príncipe promete férias como recompensa, mas o engenheiro fica motivado de verdade só para ver o rei sofrer no leg day. No dia seguinte, os investigadores, que antes duvidaram do príncipe, agora estão treinando com o rei, como castigo por terem acusado o marombeiro de golpe. Enquanto os caras sofrem na corrida, o rei tá lá na frente, a cavalo, todo sorridente. O príncipe só observa de camarote, saboreando a vingancinha. O líder dos investigadores anuncia que vai sair da cidade. Tá velho demais pra academia e vai investigar uma província suspeita. Antes de ir, avisa o príncipe, um figurão do império. No futuro, existia um jogo folclórico em que as pessoas competiam levantando peso todo ano. E um garoto bateu seu próprio recorde, inspirando gerações. Diziam que tudo começou com o lendário príncipe marombeiro, suspeito de ser um viajante do tempo por ter inventado o fisiculturismo, o sabonete e até o álcool esterilizante. Mas o príncipe começou a se desleixar, até percebermos que tudo não passava de um sonho. Acordando todo suado, o marombeiro é recebido pelo irmão, o príncipe herdeiro, que diz pra ele dar um tempo dos livros e tomar um sol. Só que o cara tá atolado de trabalho. O rei deu a missão de criar novos caracteres e fonemas pro alfabeto imperial, e o coitado tá virando uma máquina de estudar. Ele tá tão ocupado que só vê o filho de madrugada por alguns minutos. Cansado, o marombeiro percebe que precisa de discípulos para continuar o método de treinamento. Ele pensa no seu guarda-costas, que já conhece tudo, mas o príncipe herdeiro avisa que precisa ter alguém com sangue real também, senão o povo não vai respeitar o programa. O marombeiro lembra de alguém, o terceiro filho do rei deposto, conhecido como o príncipe louco. O cara tinha fama de vagabundo, mas ainda não tinha pirado de vez. O marombeiro o convida para aprender o método maromba, e ele aceita. Quando o guarda se aproxima, o príncipe louco surta, dizendo que um impuro não deve tocá-lo. Mas minutos depois, lá tá ele, quase desmaiando de tanto agachamento. Após o treino, o marombeiro o confronta. Por que tratou ele do mesmo jeito que te trataram a vida toda? O príncipe louco fica em silêncio e pede desculpas. Então, o marombeiro anuncia. Ele será o secretário do método maromba e ensinará o próprio rei. O príncipe louco se emociona, chora e agradece. Meses depois, os novos caracteres ficam prontos. O filho do marombeiro já tá com 5 anos e é só curiosidade. O moleque olha pro tio guarda-costas estirado no chão e pergunta: pai, por que o tio sempre tá deitado? O marombeiro, cheio de sabedoria de academia, responde: porque treino é sofrimento, filho. No pain, no gain. O pequeno maromba júnior então solta: mas o tio louco é melhor, ele nunca deita. O príncipe louco ri e diz que começou a treinar depois, então não pode se dar esse luxo. E ainda aconselha o garoto a começar alguma arte desde cedo. Só que o moleque já lê livros e o príncipe fica chocado. Com 5 anos já sabe ler? Esse menino vai inventar o crossfit. Enquanto isso, a mulher do marombeiro segue firme nos treinos, mas um dia sente a vista escurecer e desmaia. O marombeiro, reflexo de campeão, a segura antes dela cair. Ela diz que ficou enjoada, e o guarda-costas com a fofoqueira já soltam. Tá prenha, certeza? O marombeiro, todo sério, rebate: nada disso, é só falta de ar. Respira fundo, amor. Mais tarde, o príncipe louco chega com fofoca de academia. Tem um cara que tentou levantar uma pedra gigante igual o marombeiro e acabou arrebentando as costas. O coitado foi expulso da guarda. Quando o louco fala o nome do sujeito, o marombeiro lembra que na história original, o cara seria o comandante do golpe de estado do corpo original dele. Mesmo assim, decide ajudá-lo. O tal Lombar vive reclamando, chamando o marombeiro de mentiroso, dizendo que ninguém levanta 250 G1 e
que até um cachorro é mais esperto. Aí o marombeiro chega e o pega no pulo, faz uma avaliação e vê que o cara engordou e ainda montava cavalo com a coluna toda destruída. Mesmo assim, dá uma chance. Passa alongamentos leves, mas o lombar quer puxar ferro pesado, dizendo que sem isso nem encara a esposa. Sensibilizado, o marombeiro entrega o guia de virar maromba, dizendo que ali pode achar a cura. Enquanto o lombar tenta ler medicina como se fosse bula de suplemento, os estudiosos estão virando a noite nos livros. O gordinho olha o relógio e fala: já é meia-noite, preciso ir pra casa. Mas o outro, todo competitivo, retruca: não posso ficar pra trás. O príncipe marombeiro tá estudando e treinando sem parar. Do outro lado da sala, um estudioso tá no chão fazendo flexões. O chefe entra e pergunta: você tá seguindo o guia pra virar maromba? O cara, suando e sorrindo, responde: sim, mestre. Esse movimento se chama flexão. O chefe, curioso, pergunta se ele também corre na montanha, mas o marombado diz: lá é difícil demais, então tô pulando corda pra aquecer. O gordinho debocha, dizendo que esse livro é superestimado e começa a zoar o colega maromba. No dia seguinte, o chefe reúne todo mundo para discutir o guia para virar maromba. O marombeiro, como o mais dedicado, começa a falar: de acordo com o guia, devemos não só cuidar do corpo que nossos pais nos deram, mas fortalecê-lo também. O gordinho revira os olhos e responde: livros de verdade são os dos gênios estudiosos. Ficar puxando ferro é inútil. O que domina o mundo é poder e fama. O chefe concorda, mas o maromba rebate: vocês estão insultando a majestade. O próprio rei testou o guia e ficou mais ativo que na juventude. Os caras decidem testar o método, mas como os equipamentos são caros, improvisam com pedras e troncos. Claro que a maioria desiste rapidinho. Só o estudioso marombeiro continua firme. Corta a cena. O príncipe marombeiro tá testando uns novos equipamentos criados pelo engenheiro maligno. Um cara que parece ter prazer em ver os outros sofrerem. O príncipe herdeiro aparece e o marombeiro já joga ele no treino pesado. O moleque até tá evoluindo, mas ainda falta muito pra chegar nos lendários 600-1. Enquanto isso, a esposa do marombeiro tá de cama, com enjoo e tontura. Ela diz que é só saudade de comer carne de porco. O marombeiro, preocupado, conclui que ela precisa de mais gordura na dieta e sai correndo pro mercado. Chegando lá, encontra um vendedor com um porco vivo. Mas quando olha direito, o bicho parece mais um chihuahua. O marombeiro só pensa: isso aí vai dar no máximo um bacon de amostra grátis. O príncipe marombeiro fica indignado ao descobrir que aquele porquinho minúsculo era adulto mesmo. Ele olha pro bicho e pensa: isso aí é um leitão ou um hamster bombado? Mais tarde, chega o comandante das tropas do rei, recém-vitorioso contra os bárbaros do norte. O rei manda o homem descansar, dizendo que os inimigos não atacarão tão cedo. O marombeiro vai pessoalmente servir o comandante, que o elogia pelo guia para virar marombeiro e agradece pelos álcoois esterilizantes. Eles salvaram muitos feridos. Mas o problema é que os soldados descobriram que misturando o álcool com água dava pra fazer cachaça. Resultado: o exército virou um boteco nômade no frio. Para resolver, o comandante misturou o álcool com ervas amargas e acabou com a farra. Logo depois, chega um soldado gigantesco com músculos que quase rasgam a armadura. O comandante apresenta o Brutamontes ao príncipe e o marombeiro percebe que o cara é tão forte quanto ele. Lembra então que na história original, esse mesmo soldado liderou uma rebelião contra o dono do corpo dele, mas foi traído e morto pelos subordinados. O soldado comenta que ouviu falar do guia para virar marombeiro e quer conhecer o príncipe. No dia seguinte, aparece na mansão, deixando o príncipe louco e o guarda-costas boquiabertos com o tamanho do monstro. O marombeiro o desafia no famoso Big Three: agachamento, supino e levantamento terra. O Brutamontes manda ver e soma incríveis 679 G1. Um absurdo pra quem nem treina. Mas o soldado dá a real: o guia é bom, mas pra vida militar não serve. A gente precisa de técnica, não só músculo. O marombeiro fica pensativo. O corpo original realmente não saberia o que responder. Mas ele, ex-sargento da marinha na vida passada, pensa: 3 anos é o tempo que preciso para criar o guia do marombeiro militar. Dias depois, o rei recebe uma carta do Império Ming. Querem comprar 100 sabonetes e exigem que o príncipe marombeiro vá junto. O rei desconfia, mas o príncipe herdeiro vê vantagem. Ele tem um olhar diferente, pode descobrir algo que ninguém mais perceberia. Já se passou mais de 1 ano e o príncipe louco. Bom, continua um frango, mas pelo menos agora ele já pega bastante peso. Falta só mais 1 ano de estudo para se tornar o treinador oficial do rei. Um dia, no meio dos treinos, ele resolve abrir o coração. Tô pensando em aceitar uma concubina. Já passei dos 20 e ainda não tenho filhos. Naquela época, casar cedo era normal. Só que o marombeiro lembra da história original. O pai do príncipe louco vai abusar da concubina. O príncipe vai pirar e cometer um monte de atrocidades. Só que ele não pode simplesmente soltar: ó, teu pai é um lixo, então
improvisa. Vi nos búzios, um homem vai causar desgraça com tua concubina. Ele sugere que o príncipe leve a futura concubina até eles para aprender artes marciais de autodefesa. O treinamento começa com uma simulação. O marombeiro manda o príncipe segurar ele pelo colarinho. Afinal, antes de alguém agredir, sempre rola o colarinho. Então aplica um golpe certeiro que deixa o príncipe tonto no chão. Algum tempo depois, o príncipe leva a concubina até lá e a esposa do marombeiro começa a ensinar golpes rápidos e certeiros. Nada mortal, só pra quem tentar se aproveitar dela e ir pro chão rapidinho. O tempo passa, até que chega a notícia. Aconteceu algo com o príncipe Yang, pai do príncipe louco. O marombeiro pensa, chegou o dia. O velho pede chá à concubina do filho. Como ela demora, ele se irrita, derruba o chá nela e ao vê-la naquela posição solta. Vejo que meu filho tem o mesmo bom gosto que eu. Ele agarra a garota pelo colarinho. E aí é que ele se lasca. Ela aplica exatamente os golpes que aprendeu com a esposa do marombeiro e desloca o braço do velho tarado. Furioso, Yang leva a concubina ao tribunal do rei, dizendo que ela usou golpes mortais e que quase morreu. Exige punição pra ela e pra quem ensinou os golpes. O marombeiro se defende. Foram só técnicas de autodefesa. Ela se protegeu. A corte se divide. Uns dizem que ela foi assediada e se defendeu. Outros lembram que agredir um nobre é crime capital, mesmo que ele mereça. Agora, o rei tá no meio de uma bomba. Condenar uma inocente ou desafiar as regras. O rei dá a sentença. 20 chibatadas na concubina. Ela é amarrada, o soldado se posiciona e o chicote corta o ar, mas não a pele. Ela não sente dor nenhuma. O soldado tá pegando leve, porque todo mundo ali sabe que a coitada não tem culpa de nada. Só que o velho tarado fica pistola ao ver isso. Ele grita que o castigo tá muito mole e corre até o soldado, arrancando o chicote da mão dele. Quando ele levanta o braço pra bater, o rei aparece segurando o chicote com uma só mão. O velho arregala os olhos. No passado ele sempre foi mais forte que o rei, mas agora o homem tá no modo monstrão, fruto de meses de musculação pesada. O rei desarma o irmão na marra e encara ele de frente. Nosso pai mandou te exilar. Eu fui bonzinho, deixei você aqui, mas agora acabou. Sentença: prisão domiciliar pro velho nojento. Soltem ela, agora! O príncipe louco se ajoelha, com os olhos marejados, agradecendo a generosidade do rei. Alguns meses depois, nasce o segundo filho do marombeiro. O bebê já parece vir com testosterona no DNA, uma futura máquina de guerra. O estudioso que vivia tretando com o gordinho aparece na casa do marombeiro, dizendo que quer treinar de verdade. O príncipe marombeiro fica meio dividido. Afinal, o cara é um cérebro importante pro império. Mas o estudioso responde: tem outros gênios por aí. Eu quero é ser professor de maromba. No treino, o príncipe louco diz que vai ensinar o novato. Até que o estudioso manda: relaxa. Quero mostrar o que já sei. Ele se pendura na barra e começa a puxar. 1, 2, 3, 12 repetições sem parar. O príncipe louco, que levou 6 meses para fazer 4, fica indignado e começa a inventar desculpa para disfarçar. Mas no fundo, isso motiva geral. Mais tarde, o príncipe herdeiro e o marombeiro vão até a floresta colher óleo de eódia, ingrediente principal dos sabonetes que estão vendendo pro Império Ming. A grana vai entrar pesada, mas o marombeiro quer mais que dinheiro. Ele quer deixar um legado. O rei chama o príncipe marombeiro para uma conversa séria. Com um sorriso orgulhoso, ele diz que quer recompensar o marombeiro pelo sucesso absurdo do guia para virar maromba e por aceitar representar o reino na viagem ao Império Ming. Mas antes de qualquer prêmio, ele tem um pedido especial. Eu quero que você visite o chefe do Conselho de Estado. O velho tá com dor nas costas e problema de visão. Veja se o seu guia pode resolver isso. O marombeiro aceita. Chegando lá, a cena parece de filme de terror. Um velhinho de 79 anos, todo podre, jogado na cama, parecendo que já viu a luz no fim do túnel. Mal consegue levantar a cabeça. O marombeiro olha em volta e vê uma mesinha de dama ao lado da cama. Ele comenta: seria uma pena não conseguir nem sentar pra jogar uma partidinha. Mas, opa, a mesa ainda está quente. Ou seja, alguém jogou ali há pouco tempo. O marombeiro saca na hora que o velho tá fazendo o corpo mole pra não trabalhar. Mesmo assim, ele diz que vai preparar um método leve de treino e vai embora. Minutos depois, o velho tá lá suando frio, rezando pra ninguém botar ele pra fazer flexão. De volta ao palácio, o marombeiro fala pro rei: se ele tivesse começado os treinos alguns anos atrás, ainda estaria firme e forte. O rei fica abatido, porque o velhote é um gênio, mas sabe que o tempo não perdoa. Mesmo assim, ele pede: quando voltar, treine os soldados com seu guia. Eu quero um exército invencível. Antes de liberar o marombeiro, o rei pergunta: quais são suas verdadeiras intenções nessa viagem ao Império Ming? O marombeiro, com aquele sorrisinho maroto, responde: porcos. Porcos? Sim, eles têm uma raça enorme. Quero trazer uns bichos pra cá e uns livros de pecuária também. Chega o dia da viagem. A mulher do marombeiro tá bolada. Ele vai perder o aniversário de um aninho da filha. Ele pede pra ela falar baixo porque tá cheio de gente ouvindo, mas o climão já tá no ar. Na hora da despedida, uma cena fofa. O filho aparece segurando uma halterzinha de brinquedo e dizendo que vai treinar até o pai voltar. Por fim, o marombeiro se despede do pai com firmeza. Eu vou fazer desse império um lugar tão próprio. Durante a viagem pro Império Ming, o intérprete do príncipe pega uma baita gripe, tossindo igual motor de fusca velho. O marombeiro vê a oportunidade perfeita e diz:
diz: "Tá vendo, gordo? Se tivesse malhado, teu sistema imunológico estaria bombado." Depois de dias no mar, eles finalmente avistam terra firme. O navio atraca e o pessoal fica de boca aberta com o tamanho absurdo do castelo do imperador. É tipo comparar uma academia de bairro com a Smart Fit dos deuses. Mas nem todo mundo tá empolgado. Um dos eunucos começa a zoar os caipiras de Joseon, achando graça na admiração deles. Um dos guardas do marombeiro, irritado, pergunta: "Quando vamos poder falar com o rei?" O eunuco dá uma risadinha debochada. "Falar com o rei? Só o grande príncipe maromba. E mesmo assim, só daqui a 40 dias. Ele ainda comenta meio vermelho: "Ouvi dizer que o segundo filho do rei Joseon parecia um general, mas vendo esse corpo, é uma obra de arte." E começa a apertar os músculos do marombeiro como se fosse massa de pão. Antes que a cena fique mais constrangedora, um vassalo entra correndo, fala algo em chinês e o eunuco fecha a cara. Corte rápido. Estamos agora na sala do trono. O imperador Ming encara o marombeiro com interesse. "Então você é o criador dos sabonetes que todo mundo fala?" O rei observa os músculos dele e comenta: "Forte e inteligente, raro, mas o clima muda do nada." O imperador faz sinal com a mão: "Pode se retirar." Do lado de fora, o ar tá pesado. Guardas observam em silêncio. O marombeiro finalmente conhece o tal eunuco que o chamou pro império. Wang Zhen, o afeminado, chefe do Ministério dos Ritos. O cara tá praticamente hipnotizado pelo cheiro dos sabonetes. "Esses novos estão com um aroma ainda melhor. Quanto quer por todos?" Ele oferece uma fortuna, mas logo pergunta com um sorriso malicioso: "E quanto pela fórmula?" O marombeiro, mais esperto que prego em bambu, responde: "A base são algas marinhas." Como o uso do mar tá proibido no Império Ming, Wang Zhen perde o interesse e muda de assunto. "Então quero 10.000 gong de sabonetes na próxima remessa." E assim, o marombeiro fecha um contrato gigante, enquanto o eunuco afeminado já sonha com o cheirinho do próximo lote. O eunuco afeminado olha pro marombeiro e pergunta, com aquele jeitinho todo pomposo: "Então, meu querido, deseja alguma coisa especial?" O marombeiro responde de boa: "Eu só quero viajar pelo país e comprar umas coisinhas pro meu reino." O eunuco arregala os olhos tipo: "Como assim ele não quer dinheiro? Eu poderia te dar 50.000 moedas de prata, mas se é viagem que quer, então vai ter uma de luxo." E sai desfilando com o passo mais elegante da corte. O intérprete, meio curioso, cochicha: "Agora entendi por que esses eunucos amam tanto os sabonetes do marombeiro." Ele explica que pra virar eunuco, os caras têm que cortar o pincel fora, e por causa disso acabam vazando urina o dia todo, o que deixa o cheirinho de banheiro público no ar. Mas o sabonete do marombeiro salva, é o único que tira o fedor de mijo deles. Começa então a grande viagem. Um senhor recebe o grupo com carruagens luxuosas, cheias de frescura. Só que um dos caras abre a janela e entra uma nuvem de poeira. O marombeiro olha para aquilo e pensa: "Rapaz, tirando a Grécia Antiga, só foram pavimentar as ruas no século XX. Preciso mudar isso no meu país." Enquanto isso, o marombeiro tá fazendo agachamento dentro da carruagem. O gordo intérprete pergunta: "Por que você não senta direito?" E o marombeiro responde sério: "Não posso desperdiçar o corpo que meus pais me deram." Depois mete um roast: "Sua barriga tá pulando pra fora da blusa, tua papada parece 1 quilo de alcatra. E ainda vive suando feito tampa de marmita. Vamos resolver isso agora." E nasce o projeto milagroso pra perder o bucho em 12 dias. 12 dias se passam. E o gordinho tá seco, parece que tomou Ozempic e viveu na academia. Eles conhecem outro cara que vai guiar o grupo e os leva pra um restaurante fino. Servem massas e carne de boi, mas um dos convidados começa a reclamar da carne o tempo todo. Enquanto isso, um cozinheiro misterioso observa de canto, com cara de quem vai aprontar. Corte rápido. O eunuco afeminado tá lendo relatórios sobre a viagem. Um assistente pergunta: "Chefe, por que o senhor tá tratando esses caipiras tão bem?" E ele responde cruzando as pernas: "Antes de virar eunuco, eu só tinha uma moeda de prata. Agora posso dar 50.000, mas ele não quis. Quero descobrir qual é o preço desse marombeiro."